Era uma tarde típica, dessas em que tudo ao redor parece seguir seu curso natural, sem pressa. Caminhando tranquilamente por um parque, cercado por árvores robustas e gramados exuberantes, fui atraído por uma cena aparentemente insignificante, mas que, em poucos minutos, revelaria uma profunda lição. No meio da trilha, uma formiga pequenina se movia com grande esforço, equilibrando uma folha desproporcionalmente maior que ela. A folha, com seu verde intenso, era pelo menos 10 vezes maior que a própria formiga. Fiquei parado, fascinado com o que se desenrolava à minha frente. A formiga, em sua jornada, demonstrava um esforço notável. Ora ela arrastava a folha pelo chão, ora sustentava sobre sua cabeça, utilizando toda a energia que possuía. Seus movimentos eram meticulosos, e o peso da tarefa era visível a cada passo que dava. Subitamente, uma rajada de vento atravessou o caminho, derrubando a folha e, junto com ela, a formiga, que caiu ao chão. Pensei que aquele fosse o fim de sua tentativa. Contudo, para minha surpresa, a pequena criatura levantou-se novamente e retomou a luta, tentando mais uma vez equilibrar a folha sobre seu corpo. Foram inúmeras quedas e tropeços ao longo do percurso, mas, em momento algum, ela parecia desistir. Continuei observando, agora com maior admiração, sua determinação inabalável. Ela avançava lentamente, centímetro por centímetro, até que finalmente se aproximou de um pequeno buraco no solo, que eu imaginei ser a entrada para o seu formigueiro, o seu lar. Enfim, ela chegou, pensei. Mas, para minha surpresa, essa era apenas mais uma etapa. A abertura do buraco era pequena demais para que a folha passasse. A formiga, ao perceber isso, simplesmente deixou a folha do lado de fora. Era como se soubesse que, apesar de todo o seu esforço até ali, não poderia finalizar aquela tarefa sozinha. Naquele instante, um pensamento pessimista passou por minha mente: que pena, tanto sacrifício, e no final, ela não vai conseguir. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do buraco, outras formigas começaram a surgir, como se já estivessem aguardando esse momento. Sem hesitação, as formigas que saíram do buraco começaram a agir em conjunto. De maneira sincronizada, elas se organizaram e iniciaram o trabalho de dividir a enorme folha em pedaços menores. Cada uma delas parecia saber exatamente o que fazer, como se já tivessem ensaiado aquele momento várias vezes. O mais curioso era perceber a satisfação que emanava delas, uma alegria evidente em meio à colaboração. Com cortes minuciosos, a grande folha logo se transformava em partes facilmente transportáveis. Aquilo que antes parecia um obstáculo insuperável foi, em questão de minutos, desfeito pela união e eficiência das formigas. Uma a uma, as partes da folha foram levadas para dentro do formigueiro, desaparecendo no buraco. Enquanto isso, fiquei imóvel, refletindo sobre o que presenciava. Aquela cena, por mais simples que fosse, fez com que eu me questionasse profundamente sobre minhas próprias experiências de vida. Quantas vezes me deparei com tarefas que pareciam maiores do que eu poderia suportar? E quantas dessas vezes pensei em desistir, sem sequer cogitar a possibilidade de pedir ajuda ou compartilhar o fardo? A pequena formiga me deu uma lição valiosa naquele dia. Se ela tivesse olhado para o tamanho da folha e decidido que seria impossível transportá-la, talvez jamais tivesse começado. Mas, com paciência e perseverança, ela prosseguiu, passo a passo, superando cada tropeço e cada queda. No momento em que o desafio parecia maior, ela não estava sozinha. Suas companheiras surgiram, e juntas realizaram o que, para ela, seria impossível sozinha. Foi então que compreendi a profundidade da lição, o valor da persistência e a força do trabalho em equipe. Ao sair do parque naquela tarde, senti-me revigorado. A formiga havia cruzado o meu caminho por uma razão específica. Agradeci a Deus por aquela lição inesperada, que me fez refletir sobre os meus próprios desafios. A jornada dela me lembrou que, mesmo diante das maiores dificuldades, não devemos abandonar nossos sonhos. Eles não desaparecem, apenas esperam um momento oportuno para florescer. Portanto, não importa o peso da folha que você precisa carregar, com perseverança e apoio, todos os obstáculos podem ser vencidos. Pense nisso,
Muitas vezes a vida nos apresenta desafios que parecem maiores do que podemos enfrentar. Contudo, assim como a formiga, podemos descobrir que, com persistência e apoio, até os maiores obstáculos se tornam superáveis. Nunca se esqueça, é a persistência que nos faz avançar. Cada tropeço, cada queda, nos oferece uma nova oportunidade de aprendizado. A verdadeira força reside em continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Se o peso do fardo parecer insuportável, lembre-se da lição da pequena formiga: você nunca está sozinho. Sempre haverá alguém pronto para estender a mão, e com cooperação e determinação, até mesmo os desafios mais intimidadores podem ser superados. Seja como aquela formiga, que, mesmo diante de uma tarefa que parecia impossível, seguiu em frente, encontrou apoio, e transformou obstáculos gigantescos em conquistas possíveis. Continue firme em seu caminho. O sucesso pode estar mais próximo do que você imagina. Não se esqueça de que os sonhos não morrem, eles apenas adormecem dentro de nós, esperando o momento certo para despertar. Acredite na sua jornada, confie no processo, e siga adiante com coragem e fé. E antes de partir, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada gesto de apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdo inspirador.